Se gostar do conteúdo, curte, comenta e compartilha. Graça e paz. Vamos para mais um estudo bíblico, panorama bíblico, o livro de Gênesis. Amém? Então, espero aí que esse estudo venha a ser edificante para a sua vida, que você venha aprender muito, né? E que você venha aí ser incentivado, estimulado a estudar e a se aprofundar nesse livro, que é o primeiro livro do Pentateuco, ou seja, dos 5 livros escritos por Moisés. Amém? Então vamos lá. Então, o tema principal do livro de Gênesis são os inícios. O quê? O livro de Gênesis é o quê? É o início de tudo, né? No capítulo 1 e já ali no versículo 1, temos também o versículo chave deste livro, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, Bereshit bara Elohim et Hashamarim vet ahet. Desculpa porque o meu hebraico não é muito bom. Só para vocês entenderem como está escrito na versão hebraica. Então aqui nós temos o início, né, de todas as coisas, o início da criação, do homem, de Satanás, do pecado, dos povos, das nações e sobretudo do plano de Deus para restaurar a terra que foi amaldiçoada pelo pecado e reivindicá-la de volta, bem como o próprio homem. Amém? Então, o pano de fundo do livro de Gênesis é o contexto, né? É a história das origens, então do início de tudo, né? Dos inícios, tanto do início da criação, bem como dos relacionamentos. Então, entre os primeiros seres humanos, Adão e Eva, e entre o homem e Deus, né? Entre o homem e Deus. Então, ali o seu relacionamento ali primeiro entre entre o homem e Deus, né? O primeiro relacionamento ali. E depois, quando Deus criou a Eva, ali o relacionamento, então, homem e mulher. Então, Gênesis também vai tratar do início da rebelião, né, contra Deus, com a entrada do pecado, a primeira rebelião que houve, né, o qual trouxe, então, como consequências a morte espiritual e depois a morte física. Amém? Então, quando teve início ali a primeira rebelião e o pecado ali, quando entrou, né, a entrada do pecado. Então, quando nós olhamos para a história do surgimento das nações, nós podemos ver a queda da humanidade, né, como um todo. Em Gênesis também vemos o início da promessa da restauração de todas as coisas, né? Pois logo no início vemos então a primeira profecia da vitória de Cristo, glória a Deus, sobre Satanás, lá no capítulo 3, no versículo 15, onde diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, após a queda, né, Deus desce ao jardim e inicia um diálogo com Eva e com Adão. E aqui, então, lá no versículo 15, Deus está falando diretamente com Satanás. E ele está declarando que Satanás perderia esta batalha. Amém? Glória a Deus. Então, aqui, né, então assim que Satanás levou o homem, né, a pecar, induziu o homem ao pecado, o homem, então, ele perdeu a autoridade que ele tinha sobre a terra, né, entregando esta autoridade para Satanás. Então, Deus deu o governo para o homem, né, e o homem aqui, quando o homem pecou e se rebelou contra Deus, né, fez algo que Deus falou que não era para ele fazer, então ele perde a autoridade e ele entrega essa autoridade para Satanás, né. Porém, Deus já tinha um plano de restauração eterno, né? Deus já tinha o plano perfeito que seria através do seu filho, amém? E nessa profecia, então nós vemos claramente que o confronto, né, seria entre os descendentes da serpente, ou seja, Satanás, e entre o descendente da mulher, seria a Eva, então a primeira mulher, né? E vemos isso acontecer no episódio de Caim e Abel. Então Caim matou Abel por inveja, né, por ódio, pois Deus aceitou a oferta de Abel mas porém rejeitou a oferta de Caim. E assim temos o início então de duas linhagens, né, que viverão em oposição até o fim da Bíblia. Então, da descendência de Caim, por meio das nações que derivaram dele, virá, melhor dizendo, o anticristo, né?
como uma espécie de nêmesis, o inimigo maior de Deus, e que será confrontado com Jesus no final dos tempos. Então, da descendência de Sete, irmão de Abel, o qual recebeu sua missão após a morte do irmão, virá Jesus, ele, Jesus, o descendente da mulher. Amém? Então, é muito importante a gente entender, entendermos que o livro de Gênesis, pois, se nós entendermos o livro dos começos, ou seja, o livro do início de tudo, nós também vamos entender o livro de Apocalipse, tá? Que é o livro do fim. Então, o livro de Gênesis é o livro do começo, do início de tudo, e o livro de Apocalipse é o livro do fim. Pois os conflitos, então, iniciados em Gênesis, serão intensificados conforme os dias se aproximam do fim. Amém? E a profecia segue, então, dizendo, este te ferirá a cabeça, ou seja, o descendente da mulher ferirá a cabeça da serpente Satanás. E ainda, tu lhe ferirás o calcanhar, apontando para o fato de que Satanás feriria o calcanhar de Jesus. Essa profecia faz uma analogia, comparando então Satanás com uma serpente, a qual morde uma pessoa, geralmente no calcanhar, levando a pessoa a óbito por causa do veneno. E na cruz, Satanás então ele feriu Jesus no calcanhar, Mas a profecia também afirma que Jesus, o descendente da mulher, esmagaria, aleluia, a cabeça da serpente. E isso é o que também vemos acontecer na cruz do Calvário, amém? Quando Jesus ali ressuscitou e ali ele destruiu o diabo, A cabeça de Satanás foi ferida ali, foi esmagada ali, de morte. E ele será, então, derrotado, não foi totalmente, mas será derrotado, na batalha final que virá. E está descrita lá no livro de Apocalipse. Portanto, então, na afirmação, tu lhe ferirás o calcanhar, temos a primeira profecia da morte de Jesus na cruz, Enquanto na afirmação, esse te ferirá a cabeça, temos a primeira profecia da sua vitória, porque ele não apenas morreu, como ele também ressuscitou. Amém? Então, Jesus, ele venceu a morte. Então, o pano de fundo do livro de Gênesis, que é o livro dos começos, revela-nos que Deus não apenas é o Criador, mas também é aquele que controla a história dos homens e que um dia ele haverá de resgatar toda a humanidade e todo o território da terra. Amém? Então, quem é o autor e quando Gênesis foi escrito? Eu já falei no início desse vídeo. Embora não haja uma menção explícita a respeito do autor, tanto judeus como cristãos atribuem os 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido como Pentateuco, a Moisés. Esses 5 primeiros livros, então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são conhecidos como Pentateuco no grego e como Torá no hebraico, tá? Então, Pentateuco no grego, e para o hebraico é conhecida como a Torá. Então, Torá e Pentateuco é a mesma coisa, tá? Só que no grego é Pentateuco e no hebraico é a Torá. Então, a data de autoria do livro de Gênesis, bem como do Pentateuco, se dá quando Moisés estava no deserto. Então, depois de libertar o povo do Egito, e passar pelo Mar Vermelho, Moisés e os hebreus, foram para o deserto, aguardando então o tempo para chegar na terra prometida, Canaã. Porém, por causa da incredulidade do povo, a viagem que duraria 11 dias demorou 40 anos. E foi nesse período que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Portanto, a data do livro de Gênesis não é absolutamente definida, tá? Alguns historiadores colocam a data como um pouco mais para frente ou um pouco mais para trás. Mas, acredito que foi por volta ali do ano 1400 antes de Cristo, tá? Mais ou menos aí esta data. Da criação ao surgimento do povo de Israel. Então, como que isso se deu, Então, o livro de Gênesis, ele relata, então, da criação, ele desde o início de tudo, até o surgimento do povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus, para um grande propósito, O nascimento ali, Jesus Cristo ali, nasceu ali no povo
no povo judeu, na descendência ali do povo de Israel. Então, esse esboço ele é muito importante, né? É uma ferramenta muito útil para aqueles que desejam estudar, né? E até mesmo ensinar em suas igrejas, escolas dominicais, células, né? Então, o livro de Gênesis, ele começa ali com a criação e a queda do homem, né? Indo ali do capítulo, então, 1º, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 32, né? E em seguida temos, então, logo na sequência, a história de a história de Noé e seus descendentes, né? Seus filhos Sem, Cão e Jafé, a qual vai, então, ali do capítulo 6, versículo 1 até o versículo 11, do capítulo 6, versículo 1 até o capítulo 11, versículo 26, tá? Dentro disso, então, temos também a Torre de Babel, então, a passagem lá da Torre de Babel. Em terceiro lugar, após a história de Noé e seus descendentes, temos a história de Abraão e seus descendentes. Começando, então, no final do capítulo 11, indo até o final do livro, tá? Então, porém, para tornar o esboço um pouco mais segmentado e didático, veremos a história, então, de Abraão, né? A partir ali do capítulo 11, versículo 27, até o capítulo 25, versículo 18. Então, depois ali da história de Abraão, temos então a história de Isaac e seu descendente, o filho da promessa, né? A qual ali nasceu depois que Abraão já tinha tido um filho chamado Ismael, em hebraico, Ismael, com Agar, né? Do hebraico Agar, a qual era serva de Abraão, que ficou com ele após Abraão retornar do Egito. Então, Agar, ela era egípcia, ela retornou com ele quando ele passou ali pelo Egito. Então, Deus ali, porém, não considera Ismael como seu descendente legítimo, pois este era filho de uma serva, tá? Deus considera a descendência legítima aquela por meio de quem deveria vir Yeshua, né? Por meio de quem viria então Jesus. Então a história de Isaac começa no capítulo 25, versículo 19, indo até o capítulo 26, versículo 43, tá? Então eu vou passando aqui as passagens e depois vocês peguem e comecem a estudar o livro como um todo, tá? Que é mais um panorama realmente geral do livro de Gênesis, tá bom? Em seguida, então, temos uma seção que conta a história de Jacó e Esaú, os dois filhos gêmeos de Isaac e Rebeca, né? Então, esse segmento de Gênesis vai até o capítulo 27, versículo 1, até o capítulo 36, versículo 43. E, por fim, temos a história de José, a qual vai do capítulo 30, versículo 1, até o capítulo 50, versículo 26. Resumindo, então, né, nesse esboço, nós temos a criação e a queda, Noé e seus descendentes, Abraão e os seus descendentes, sendo que no final do capítulo 11, início do capítulo 12 até o capítulo 50, temos a maior, né, e mais importante porção do livro de Gênesis, a qual fala da história do povo de Israel, começando com o patriarca Abraão. Amém? Glória a Deus! A criação e a queda, né? Então, quais os eventos mais importantes do livro de Gênesis? Então, primeiro, a criação, né? Deixando claro que Deus é o criador de todas as coisas. Depois temos a queda, né? Deus havia, então, sido muito claro com o homem, dizendo que estava dando para o homem todos os frutos do jardim e que ele poderia comer de todos, porém o homem não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento, pois no dia em que o homem comesse do fruto, ele morreria. Foi aí então que a serpente, Satanás, entrou no jardim e começou seu diálogo com Eva e a enganou, né? Dizendo que ela não morreria se comesse, que Deus estava, na verdade, escondendo o melhor da festa para si. Pois ele sabia que no dia em que o homem comesse, né, do fruto, ele seria como Deus, conhecedor do bem e do mal. Assim Eva comeu, deu a Adão, ele comeu e ambos morreram espiritualmente, né? Não vieram a morrer imediatamente em seus corpos físicos, né? Mas por causa do pecado, da morte espiritual, eles vieram a morrer fisicamente. Por quê? Porque Deus não tinha criado, né, a morte ali para o homem. O homem, ele iria viver eternamente,
no jardim do Éden, ali não existia a morte, né? Então, quando o homem pecou, primeiramente houve a morte espiritual. O que é a morte espiritual? Separação de Deus e do homem, né? Foi quebrado ali o relacionamento e criou-se uma muralha entre eles. E depois, então, a morte física, né? Então a Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então a morte ela passou a existir depois do pecado do homem, a morte física e espiritual, né? Primeiramente a espiritual e depois então a morte física. Então por isso, né, você e eu morremos e ficamos doentes. Porque os nossos antepassados pecaram contra Deus. Amém? Portanto, a história da queda, então, é uma história em que Satanás obteve uma aparente vitória, né, entre aspas aqui, ele achou, né? Pois aparentemente ele conseguiu, né, mudar um pouco a direção do curso da história. Porém, Deus soberanamente, onisciente, onipresente, onipotente, amém, glória a Deus para todo sempre, já conhecendo isso, havia provido então a solução antes mesmo do problema acontecer. Deus, ninguém esconde nada de Deus, Deus sabe todas as coisas, né? Então ali o dilúvio, então juízo e graça de Deus manifestados. Então o dilúvio então foi ali a destruição de toda a humanidade por conta de Deus enviar chuvas dos céus, né? Mas não foram apenas chuvas que caíram do céu, mas também todas as fontes de abismo se romperam. E Deus literalmente enviou o dilúvio, né, para acabar com a multiplicação do pecado e da iniquidade. Deus olhou para a humanidade determinada a destruir todos os homens da face da terra. Porém, ao olhar para a humanidade, encontrou graça e favor na vida de Noé, o qual era um homem justo e temente a Deus. Amém. Babel e o surgimento das nações. Então, pós o dilúvio, né, vemos então ali o surgimento das nações, as quais surgiram como consequência a Torre de Babel. Então Deus havia dito ali, né, que Adão deveria multiplicar e encher a terra. Porém levantou-se um homem chamado Nimrod, o qual foi o primeiro grande líder da humanidade, estabelecendo o primeiro governo mundial. Sendo ele então o responsável por começar a construir, né, uma torre que seria ali a Torre de Babel, como centro então do seu poder e ao mesmo tempo um instrumento para chegar até Deus. Eles achavam que eles construindo aquela torre eles iam chegar até o céu. Então, ao olhar para a construção da torre, o próprio Deus disse: o povo é um só e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que inventarem fazer. Vamos descer e confundir ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e pararam de edificar a cidade. Então aqui temos o surgimento das diversas línguas, bem como das nações, as quais se espalharam por toda a terra. Tudo isso aconteceu então na Mesopotâmia, do grego meso, né, que significa meio, e potamos, que significa rios. Então a Mesopotâmia, ela era uma região em que ficava entre dois rios muito importantes, o rio Tigre e o rio Eufrates. E ali então começaram as civilizações da terra. De Abraão a Jacó, então o nascimento do povo de Deus, né? Por fim, temos então o evento da nação de Israel. Abraão teve um filho, né, Isaac, o qual teve um filho, que foi Jacó, e fez um monte de coisa, errada, né? Então temos que, tendo então que fugir do seu irmão Esaú, pois roubou dele a sua primogenitura. Então Jacó ali, ele acabou ali, né, enganando o irmão, e depois ele teve que fugir do irmão ali, porque ele já havia roubado a primogenitura do seu irmão. Fugindo de Berseba, então, Jacó foi para a região da Mesopotâmia, na cidade de Harã, na terra dos seus parentes. Lá Jacó se casa primeiro com Lia, né, depois com Raquel, para então, 20 anos depois, ele voltar para se encontrar com seu irmão. Esaú, né, então morrendo de medo, mas no meio do caminho Jacó encontra com o anjo do Senhor, no vale de Jaboque, e ali ele luta com o anjo do Senhor, né? O próprio Cristo, ou seja, ali houve uma que a gente chama de cristofania, ou seja, a manifestação de Cristo no Antigo Testamento.
E então o Senhor deixa ele vencer, deixa, claro, né? Ele não iria vencer sozinho. O Senhor deixa ele vencer, pois o Deus se agradou do fato de que Jacó queria tanto a bênção do Senhor sobre ele. Jacó não deixava o anjo ir embora, mesmo diante do nascimento da luz do dia. Por isso, então, o anjo do Senhor, diante da insistência de Jacó, toca na coxa do patriarca, deixando-o manco, e então diz a Jacó: não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes, né? Então aqui a gente tem a confirmação de que não era um anjo, tá? Porque ele lutou com Deus, então diz aqui a palavra. Porque lutastes com Deus. Então aqui é uma cristofania, Jesus ali que estava presente ali. Então o nome de Jacó deriva da palavra cove, que significa agarrar pelo calcanhar. Pois desde o ventre, quando Esaú estava saindo primeiro, tendo assim o direito da primogenitura, Jacó já estava com sua mão segurando o calcanhar do irmão, tentando puxá-lo para baixo e nascer primeiro, né? Porém, mesmo com todas as coisas erradas que fez, ele tinha algo que agradou muito a Deus. Pois Jacó queria demais a bênção de Deus, muito mais do que Esaú. Por isso Deus o escolheu ainda no ventre de sua mãe, né? Como o próprio apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 9,13. Amei Jacó e me aborreci de Esaú. Então, o nascimento da nação de Israel acontece, então, a partir, né, dos descendentes de Jacó, o qual nos é contado até o último capítulo do livro de Gênesis. Então, podemos encontrar Cristo em Gênesis. Cristo, então, é visto em alguns personagens que são tipos, né, de Cristo, como um arquétipo, por exemplo, né? O próprio Isaac é um tipo de Cristo, pois é amado pelo Pai, né? Foi oferecido em sacrifício, porém não precisou morrer, pois o verdadeiro filho que morreria era Jesus, o Filho de Deus. Muitos outros tipos de Cristo são apresentados em Gênesis, dos quais Jacó é um dos principais, dos quais José, né, é um dos principais, o qual foi amado pelo pai, traído pelos irmãos, sendo chamado entre os egípcios de Zafenate Paneia, ou seja, Salvador do mundo. E ainda casou com uma noiva gentílica, como é o caso Jesus, que primeiro fez uma aliança com a igreja para depois restaurar o relacionamento com seus irmãos. Israel, o que acontecerá então, né, no fim dos tempos. Então, no fim dos tempos, Israel então irá aqui voltar a se relacionar aqui, né, com Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, né, a pessoa então de Jesus está ali presente, né? Por isso é necessário então enxergarmos Jesus dentro de cada estágio da revelação que cada livro da Bíblia propõe, né? Certamente ver Jesus em cada livro aumentará nosso amor pelo estudo da Bíblia, né? Até porque lá em João, o primeiro livro que nós estudamos, né? Tá lá, e o verbo estava lá no princípio com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o verbo é a palavra, né? Então, o livro de Gênesis, ele é um livro maravilhoso, né? Então, depois que você finalizar essa aula, leia então o livro de Gênesis por completo. Se você não conseguir ler numa vez só, leia aos poucos, porque é um livro grande, né? Tem muita informação, mas assim, leia, né? Como eu falei, para os recém-convertidos, o ideal é que se inicie pelo Evangelho de João, né? E depois você vai, então, para o livro de Gênesis. E você aprenderá muito, muito com esse livro. Eu creio que será um grande aprendizado aí para a sua vida, né? Como o Evangelho de João, que é um livro muito profundo, onde tem ali, João revela ali, né, Jesus como Filho de Deus. Também o livro de Gênesis mostra a criação de Deus, né? Então, aí, todos os descendentes aí, né, desde o início ali do pecado, quando o homem pecou, as consequências do pecado e as gerações, os descendentes que vieram depois, e tudo, a aliança que Deus fez ali com Abraão, né, e todas as promessas que Deus fez ali para as novas gerações, ali quando Deus ali resolveu acabar ali com a humanidade ali no dilúvio, e depois nasceu ali uma nova geração.
Então, Deus já tinha um plano perfeito, né? Então, o livro de Gênesis é um livro tremendo, é um livro muito abençoado, né? E eu creio que todos nós temos muito que aprender com esse primeiro livro, né? O primeiro livro ali, desses 5 livros que Moisés escreveu. Amém? Espero que todos aí estejam adquirindo aí muito conhecimento, que esteja sendo aí edificante, né, e abençoador para todos que estão aí acompanhando essas aulas, amém? E assim, eu agradeço pelo seu tempo, por você se dispor a parar um momento aí para aprender a palavra de Deus, mas a palavra ela é viva, ela é tremenda, ela é surpreendente, e por mais que a gente leia outros livros, eu amo ler, mas a Bíblia, ela é a coluna, a palavra é tudo, né? A Bíblia, ela é tudo. Os demais livros que a gente lê, eles complementam, né? Mas não podem nunca substituir a Bíblia, tá? Então, utilize os demais livros, tudo que você lê, que venha a ser um complemento, né? Mas que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, seja o principal, a quem você mergulhe profundo, porque você só tem a crescer, a ser edificado e a ser fortalecido na sua fé. Amém? Então, aguardo vocês então para o nosso próximo estudo domingo que vem. Amém? Deus abençoe. Até o próximo estudo.